Olá, boa noite a todos os seguidores aqui do Apostolado Cardeal Newman. Sejam todos bem-vindos à primeira live da nossa semana de lives com ex-protestantes, lives de testemunho. E hoje nós vamos conversar com o Alisson. Vamos aguardar ele entrar aqui e vamos conhecer a história do Alisson, certo? Simon, Davi, Alexandre, boa noite, Sociedade Newman Brasil. Pula, sai do chão. Boa noite, Priscila. Primeiro dia da nossa semana, vai ser uma semana de muita alegria, né? Aí o Alisson chegou. Já tá aí, ó. Olá, irmã, boa noite. Boa noite, Alisson. Como vai? Tudo bem, irmã, graças a Deus. E a senhora? Tudo muito bem. Alisson, você consegue Graças isso? a Deus. Baixar um pouquinho a câmera para a gente poder te ver melhor? Isso. Pronto. Tá dando para ver direitinho? Tá ótimo. Bem, hoje o Alisson vai vir contar pra gente, né, qual foi a trajetória dele, da conversão dele. E é sempre muito gostoso, eu adoro consumir esses testemunhos, né? Eu gosto bastante e é um prazer receber você aqui, Alisson. E a casa é sua, tá bom? Você fica à vontade para você conversar com a gente. E antes, o pessoal tá postando que vai falar mais, eu ou você. Mas a gente só vai fazer uma oração. A gente só vai fazer uma oração para começar e aí você pode falar, tá certo? Vamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha câmera está cortando meu rosto? Como assim? Eu estou conseguindo ver tranquilamente. Eu também. Então, Alisson, vamos lá. Fala o seu nome pra gente todo, da onde você vem e quando foi que você se converteu? Qual foi o ano? Pois bem, gente, boa noite a todos vocês que estão aí na íntegra, nos acompanhando. Meu nome é o Alisson, tenho 24 anos, sou graduado em música e me converti há 2 anos atrás, no dia 2 de dezembro de 2018, no dia que eu tomei a decisão. E minha jornada, né, até esta data, foi uma jornada um pouco peculiar. Não só peculiar, como também muito parecido com a conversão dos outros demais irmãos também. Nasci e fui batizado em igreja católica, porém, minha família, logo depois, desviou-se da fé católica e escolheu seguir o caminho da fé protestante. Minha madrinha de batismo, minha avó, sempre levava minha mãe e eu para a igreja que ela tinha se convertido, que era uma igreja batista tradicional, e eu sempre odiei a igreja. Né? Teve uma vez que eu fugi da igreja e o pau foi grande quando minha mãe chegou em casa. Porém, né, quando eu completei uns 6, 7 anos, eu comecei a ganhar gosto. Mesmo não indo muito à igreja, eu comecei a sentir aquele interesse, aquele desejo de buscar a Deus, de servir a Deus. Me lembro que quando eu tinha 7 anos, eu achei um texto, né, escondido na gaveta e eu rezei. Mesmo sem saber rezar, peguei e rezei o Pai Nosso. Né? Coisa interessante. Eu me lembro até hoje desse texto, que era um texto verde. Pois bem, com 9 anos, meu pai, ele se converteu no dia 30 de julho de 2005. E no dia seguinte, como eu estava tão desejoso de servir a Deus, eu no dia seguinte fui me converter também, no dia 31 de julho de 2005. Me converti numa igreja batista renovada. Naquela época,
a visão celular ela estava ganhando grande expansão no Brasil, né, com César Castellanos, com René Terranova. Então, a igreja, inicialmente, era no governo dos 12, igreja de célula. E depois ela se tornou M12, né, que é o modelo dos 12. Então, era uma igreja renovada, na visão celular, uma igreja batista mais liberal, né, tinha ministério de dança, tinha tudo mais, e eu servi durante 13 anos nessa igreja. Na igreja, conheci Jesus, conheci a sua palavra, pude trabalhar os dons que o Senhor me deu, que é o dom da música. Então, pude crescer. Nesta igreja, eu tive uma família, né, que foram as pessoas que eram membros de lá. Tive um pai espiritual, que era o pastor, que depois se tornou apóstolo. Infelizmente, por algumas desventuras, né, que eu não quero comentar, porque eu só tenho a me lembrar de coisas boas. Uma coisa muito importante eu gostaria de, inclusive, dar como uma lição neste testemunho. É que quando eu me converti, a carrada de informações, né, que eu tinha ali ao meu encontro foi tanta que aquilo me assustou demais. Eu que, de certa forma, acabei despertando uma certa raiva, uma repulsa, um ódio pelo protestantismo. Isso foi bastante prejudicial no meu relacionamento com a minha família e também no meu relacionamento com as outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal que pergunta mesmo como é o processo. É um processo que é difícil. Teve um jovem que converteu-se recentemente que ele até mesmo me procurou para dizer como vencer essa raiva, esse ódio. Eu digo, olha, é uma coisa que infelizmente a gente tem que pedir a Deus sabedoria de andar nesse percalço, desse caminho, porque é difícil. É difícil. A igreja que eu fazia parte era uma igreja anticatólica, né? Então, eu não quero chegar aqui para dizer que eles ensinavam era errado, não me interessa, inclusive, né? Até porque naquela época, quando eu fazia parte de lá, eu acreditava que era verdade. Então, E eu era não isso posso que eu agora ia te chegar e perguntar. dizer... Quais eram os preconceitos, assim, os maiores preconceitos que você tinha em relação à Igreja Católica antes de imaginar qualquer contato, né, com a igreja? No seu contexto, quais foram os preconceitos alimentados, assim, que você acreditava? Olha, veja só. O primeiro preconceito é um preconceito intelectual. A Igreja Católica não ensina, a Igreja Católica não ensina as escrituras, a Igreja Católica é idólatra. Eu fiz parte, a igreja que eu fazia parte, que eu passei a minha vida nela, ela era uma igreja que trabalhava com a teologia da libertação. Não é uma teologia da libertação como nós, católicos, temos, né? Que é uma coisa voltada para o social. É uma teologia que é muito trabalhada, muito difundida nas igrejas neopentecostais. Culto de cura e libertação, expulsão de demônios. Tinha sexta-feira que o pastor colocava a mão na cabeça de todo mundo, e quem tivesse com um demônio saía. Então, era uma igreja que mexia muito, batalha espiritual, né? Tinha uns encontros que levavam as pessoas para ter libertação. Era quase uma sessão do descarrego, para contar a verdade, para falar a verdade. Mas aí era uma igreja que ela dizia o seguinte: olha, o Brasil ele vive numa maldição, debaixo de maldição, porque os céus do Brasil são cerrados por causa da idolatria católica. Então, o Brasil ele é miserável. Aí usava como exemplo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é um país rico, porque foi um país construído por protestantes, sem idolatria. E aqui no Brasil essa idolatria a Maria, e o Brasil é pobre, é miserável por causa disso. Então era comum também, a gente tinha uns encontros, que eram locais que a gente, se tinham pessoas católicas, levava medalhas, né, medalha de São Bento, levava um escapulário, camisa, e tocava fogo em tudo. Então era um anticatolicismo exagerado. Inclusive, porque as igrejas na visão secular, elas são igrejas judaizantes. Então, igrejas judaizantes, elas tentam fugir o máximo possível do que é católico. Só para você ter ideia, no 25 de dezembro, a gente não comemorava Natal, era o Hanukkah. Tinha a festa do tabernáculo, Hanukkah. O dia de São João era a festa da colheita.
né? Então era uma coisa totalmente anticatólica. A igreja Não judaizante são era, totalmente anticatólica. não era um anticatolicismo assim, velado, né? Era uma coisa bem estabelecida, né? Era uma coisa proposital que era feito, né? Contra o Isso. catolicismo. E tem mais algum preconceito? Como que você lidava? Então você nem lidava muito com a Igreja Católica, né? Você só fugia, só seguia, né? Não, não, eu nunca tinha assistido uma missa. Para mim, missa era macumba. Só para você ter ideia. Eu pensava que era igual a macumba, né? Então, eu não fazia ideia. Só para você ter ideia, a primeira vez que eu fui para uma missa, eu fiquei dizendo, nossa, gente, é isso. Eu não fazia ideia, eu fiquei impactado. Isso tem até, inclusive, a ver com a minha noiva, né? Que a gente se conheceu, eu era professor de música, e a gente se conheceu por meio da música, e ela era católica. Então a gente começou a se gostar e, num dado momento, ela se gostava de mim, eu se gostava dela. Sendo que eu fiquei com aquele pé meio atrás, porque eu era protestante, ela era católica. Aí chegou um tempo que eu disse, não, não dá. Mas aí ficou naquela amizade e tal, ela me chamou para ir para a missa. Aí no dia que eu resolvi falar com ela para a gente continuar tendo conhecimento, foi no dia que eu assisti a primeira missa. Porque eu pensava que era uma coisa totalmente demoníaca. Então, quando eu fui na missa que ela me levou, eu disse, gente, isso é uma missa? Eu não fazia ideia que era isso, né? Não fazia ideia de que era tão bíblico. Aí o que acontece? Né? É, Continuando. você acha que foi quando que você deu o primeiro passo assim para começar a ver a Igreja Católica de outro jeito? Pronto, veja só. Foi Veja esse só. dia da missa? Pronto, ela está aqui, ela está aqui. Eu chamei ela, ela está participando também, assistindo, Jéssica. Eu te amo, Bem-vinda, amor. Jéssica. Então, assim, eu conheci, infelizmente, os testemunhos das pessoas que eram católicas da minha família eram totalmente equivocados. As pessoas que eram católicas da minha família não davam testemunho de catolicismo. Né? Inclusive, eram pessoas que, quando eu era pequeno, me levavam para benzedeira, para coisa de superstição. Então, para mim, catolicismo era aquilo. Era falar palavrão, era desordem, era pensamento depravado, devasso. Então, para mim, o catolicismo não entrava de forma alguma. E foi conhecendo a minha noiva que eu comecei a conhecer a comunidade Obra de Maria. E eu comecei a ver o testemunho dos irmãos, uma comunidade carismática. Embora eu não seja carismático, mas foi uma comunidade que abriu as portas para que eu pudesse compreender o que é realmente viver a fé católica. E eu comecei a conhecer aqueles irmãos, eu comecei a ver, não, católico, pode ser católico não é aquilo que eu imaginava. Existe santidade, existe busca por Deus de fato. Então eu comecei a namorar com minha noiva. A gente tinha muitas intrigas quando ela vinha para a conversa de Nossa Senhora. Eu ficava logo com a cabeça, tá amarrado, tá repreendido. A gente brigava muito, né? Sobretudo quando se tratava de casamento, sobre criação de filho. Eu dizia a ela que ela foi uma mulher filho, porque eu dizia a ela que nossos filhos iam ser levados para os dois cantos, e ela, não. Quando a gente se casar, você vai prometer que os nossos filhos serão educados na fé católica diante do altar. E eu vou criar e levar os nossos filhos para a igreja. E eu, meu Deus do céu. E agora, o que é que eu faço? Aí teve uma certa vez que eu chamei ela para ir para o culto da igreja que eu fazia parte. Né? E na volta ela olhou para mim e disse, Alisson, você me ama do jeito que eu sou com a minha fé? Porque eu lhe amo e lhe respeito. E aquilo me tomou profundamente. Porque no fundo eu sabia que eu não amava ela totalmente. E eu disse a ela, amo. Amo. Eu falo não amava totalmente no quesito da fé. Né? Sim. Mas eu disse amo. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu disse, eu vou fazer o seguinte. Para ser honesto com ela, para ser sincero, eu vou pedir ao Espírito Santo. Eu vou me abrir ao Espírito Santo. Só para dizer a ela que eu me abri, de fato. E vou perguntar ao Espírito Santo onde é que está a verdade. E eu vou começar a estudar a fé dela para refutar ela. Porque a verdade está com a minha fé e eu vou mostrar a ela que a dela está errada.
Aí eu comecei a esfolhear o catecismo da Igreja Católica, aí eu comecei a ler sites de apologética, do Que ano? Terpanzoli. Que ano isso? Aí eu fui. Isso foi em 2018, isso foi em agosto, setembro, Aham. né, de 2018. Eu comecei a esfolhear o catecismo da Igreja Católica. Eu tá vendo, a Igreja Católica tirou o mandamento dos 10 mandamentos, repetiu os 10 mandamentos, tá errado. Né? E eu comecei a estudar. Sendo que nessa coisa de pedir ao Espírito Santo, pedir, né, que ele revele, que ele mostre. Aí, o que aconteceu? Certa vez, no catecismo, eu li sobre a Eucaristia. Olha, gente, o caminho mais belo para se converter são dois: por Nossa Senhora e pela Eucaristia. Gente, quando eu li o catecismo, que eu abri na passagem de João 6, o Espírito Santo deu aquele toque no meu coração. E o pior, irmão, é que eu sempre vivi uma vida de devoção. A Santa Ceia eu vivia de uma forma tão intensa que se eu pecasse um pecado muito grave durante a semana, eu não ceava na igreja. Levava muito a sério. Para mim, a minha real concepção do que era a ceia da igreja protestante, eu de fato compreendi quando eu fui estudar o que é a Eucaristia. Porque para mim, na minha cabeça, aquilo era realmente o corpo e o sangue de Cristo. Né? Eu não fazia tanta diferença para mim. Então eu vivia já uma certa devoção, né? Uma certa devoção à Eucaristia como protestante. Né? Inclusive, eu gostaria até de falar para vocês que estão assistindo, né, que depois, uma coisa muito engraçada que eu percebi é que Deus é tão misericordioso por quem é protestante, que mesmo se os protestantes perceberem, eles vivem a fé católica. Né? Quantas vezes você não vai no gabinete, quando comete um pecado, né, que você vai lá para confessar ao pastor, para colocar você de disciplina? Sacramento da penitência, mesmo de forma muito esporádica, mas é uma pequena luz que Deus ainda deixa ali como um caminho para a pessoa enxergar a fé verdadeira. Né? Então, comecei a estudar sobre a Eucaristia, aí 2 dias depois, escrevi uma carta para o meu pai. Né, gente? Assim, o que foi mais impactante, o que mais trouxe, inclusive, problemas para mim, né, psicologicamente, emocionalmente, foi o fato de eu ter um pai, que é um homem de Deus, um homem maravilhoso, um homem da palavra, né, estudando para seminário, que é diácono e que vai ser pastor. Então, a coisa mais difícil para ele foi imaginar, para mim, foi imaginar como é que eu iria me direcionar para meu pai para falar a ele que eu iria me converter à fé católica. Mas Chegou um aí, determinado momento que... Pode calma aí. falar. É que eu fico curiosa. Você foi lendo o catecismo, você leu o catecismo até chegar nos sacramentos? Você leu tudo até chegar nos Não. sacramentos? Ou você pegou assim Eu procurei, esporádico para ler? peguei esporadicamente. Antes de eu me aprofundar mais, eu conversei, inclusive, eu li meu padrinho de Crisma, com o Ivanildo, né, muito conhecido aqui em Recife, que é radialista da Rádio Olinda. Ele era servo da casa de missão que minha noiva fazia parte. E eu procurei ele para tirar dúvidas sobre catolicismo. E ele me deu o Ioquete. Eu li o Ioquete todinho. Tem gente, né, principalmente da ala mais tradicional, que tende a criticar o Ioquete. Mas foi por meio dele que eu tive uma maior abertura. Porque eu comecei a ler. Eu li ele todo e disse, gente, o que há de errado na Igreja Católica? Eu não entendo. Está tudo certo. Não Né? achei, cadê? Cadê? Eu procurei e não achei o que se falava de errado da igreja. Peraí, né? As pessoas falam uma coisa e a igreja, ela diz que aquilo que ela segue é outra, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei para o catecismo, para o sítio, o amarelinho, comecei a ler no PDF sobre sacramentos, né? Sobre a questão do sacramento da penitência. E aí foi desenvolvendo. Aí o que acontece? Eu, né, no dia 2 de dezembro, decidi, procurei minha noiva e disse, olha, eu quero me converter à fé católica. Aí ela disse, misericórdia, se eu vou rezar. 2018? Em 2018 mesmo? 2018. Porque o negócio agora vai ferver. Eu sempre disse a ela que se eu fosse católico, talvez a gente nem daria certo. Porque eu seria um católico extremamente ultra tradicional. E aí eu vou chegar numa parte do testemunho, né, sobre isso que é bem engraçado. Então, o que acontece?
eu comecei a passar por esse processo, minha noiva rezando por mim, e eu com muita dúvida, com muito medo. Né? Para mim, o dia que foi mais difícil para mim da minha conversão foi o dia que eu cheguei, né, na loja do meu pai, no trabalho dele, para dizer a ele que eu ia me converter à fé católica. Esse dia eu saí chorando no meio da rua, né, cambaleando para todo canto, liguei para a Jéssica, falei para ela, e ela, ô meu amor, se acalme, e eu desesperado no meio da rua, melancólico, dramático que só, chorando por todo canto, me sentindo sozinho, pensava que meu pai ia me tirar de casa, ia me expulsar de casa, né? Fiquei desesperado, sem saber, né? Porque meu pai começou a chorar, e uma coisa que ele falou muito, muito impactante. Ele falou isso, que isso me impactou de um jeito que eu perdi as estribeiras. Né? Ele disse, meu filho, como é que eu vou ser pastor? Como é que eu vou pastorear uma igreja? Como é que eu vou ser pastor de uma igreja se eu não puder educar nem meu filho na fé? Como é que eu vou ser pastor, meu filho? Me diga uma coisa dessa, chorando, batendo na banca, né? E eu chorando também, desesperado. Né? Então foi uma coisa que foi muito impactante. Depois disso, só veio noia. Foi o momento que eu perdi o meu equilíbrio emocional. Isso mexeu muito com você, seu pai. Mexeu muito comigo. Porque assim, eu sempre fui, meu pai para mim sempre foi o meu herói, sempre foi o meu exemplo em tudo. Tudo que meu pai dizia, eu me submetia completamente. Né? E até hoje eu faço isso. Né? Sendo que agora, crendo na minha fé, né? Retendo aquilo que é correto, que, que se encaixa com a doutrina católica, né? E aquilo que não se encaixa, pedindo certas reservas. Mas foi muito difícil. E para mim eu me senti frustrado por quê? Porque eu sempre tive um espírito de paternidade muito grande. Então eu fiquei com medo. Eu fui criado numa fé também, né, que era muito comum lá se pregar, a igreja com teologia da prosperidade, que se você era desobediente, né, pegava aquela passagem de maldição para os obedientes, maldição para os desobedientes. Né? Então o que acontece? A igreja dizia, se você é filho desobediente, você vai viver na miséria, não vai ter trabalho, não vai ter nada. Né? Então, quando eu fiz isso, eu me senti um rebelde, desobediente, indo contra os ensinamentos do meu pai, e pensava que minha vida ia dar tudo errado, e que eu ia viver na sarjeta. Veja o pensamento da teologia da prosperidade como fica, né, na sua cabeça. Né, de que tudo aquilo que você faz de bom, você retém prosperidade. Tudo aquilo que você faz de mal, você retém maldição. Né? Então eu fiquei com medo de não ser mais ninguém na vida, porque, poxa, magoei meu pai, decepcionei ele, e agora Deus vai se virar contra mim, e vou colher todos os males que fiz agora. Então foi bastante pesado. Né? Me lembro que dias depois eu rezei a minha primeira Ave Maria, e na minha primeira Ave Maria que eu rezei, né, em seguida eu me levantei e disse, agora eu estou lascado, vou para o inferno. E o engraçado, irmão, é que uma das primeiras coisas que eu me converti com muita facilidade foi com relação aos dogmas marianos. Porque eu passei do mês de agosto até o mês de novembro lendo coisas sobre dogma mariano. Eu li as coisas do Lucas Banzoli, que é uma coisa horrível, Lucas Banzoli, né? Péssima apologética, né? Protestante. É uma vergonha até para quem é protestante, né? A apologética do Lucas Banzoli. Né? E eu lia, e era aquela coisa rasa. Eu me lembro que eu li o Tratado de São Jerônimo contra Elvídio, se não me engano, o nome dele é Evódio, algo do tipo, sobre a virgindade perpétua. Aquilo foi tão incrível, porque eu nunca tinha visto um dogma mariano sendo mostrado tão biblicamente. Aí aquilo dali começou a me convencer. Eu disse, peraí, se a virgindade perpétua tem base bíblica, os outros dogmas devem ter. Aí eu fui estudando, né, a passagem... E eu comecei a ver que a Bíblia, que a doutrina católica, ela estava toda ali na Escritura. Né? O engraçado é que tem dogmas, ensinamentos católicos, que você vai achar no Antigo Testamento. Então é uma coisa incrível. O irmão compartilhou, eu não me lembro nem quem foi, eu acho que foi o irmão Davi. Ele compartilhou sobre a passagem de Isaías 22, das chaves do reino, que são dadas a Eliaquim, e esse paralelo a São Pedro, né, e as chaves do reino do céu que são dadas a ele. Eu achei isso incrível, eu disse, nossa, né, quando você lê Melquisedeque, quando você lê, né, que o cordeiro ali no momento da Páscoa, ele foi comido, né, a carne do cordeiro foi comido entre o povo hebreu.
E você vê ali Melquisedeque concedendo pão e vinho a Abraão. Então você vê a Eucaristia presente desde o início do Antigo Testamento. Né? Então foi algo incrível. Uma coisa que me tocou muito na Eucaristia, né, foi a passagem de Emaús, né, que foi o que me fez de vez ver que era de fato verdade, né, uma verdade de fé, a Eucaristia. Antes de começar a estudar os pais da igreja, né, que foi a passagem que é aquela parte específica que os discípulos, nem pela palavra do Antigo Testamento inteiro, mostrando, eles reconheceram o Mestre. Mas quando a fração do pão ele foi dividido, abençoado, e eles comeram daquela fração do pão, eles reconheceram o Mestre. Então, naquela hora, o Espírito Santo falou no meu coração. Dá um É na estalo. Eucaristia que nós conhecemos, que nós temos aquele contato mais íntimo com o nosso Senhor. Né? E aquilo dali me abalou profundamente. A partir daí foi só estudando, me aprofundando na patrística, Eusébio de Cesareia, Santo Inácio de Antioquia, né, o Pastor de Hermas. Comecei a ler os padres apostólicos. Né, que uma vez minha noiva tinha mostrado um vídeo de um recém-convertido, né, eu acho que não era nem recém, eu acho que já faz muito tempo, o Bernardo Küster, né, que ele fala que ele foi buscar nas fontes, né, para se converter. E eu disse, eu vou buscar nas fontes também. Então comecei a buscar São Cipriano de Cartago, Justino de Roma, né, comecei a ver, eu disse, nossa, olha a missa aí no século II, né? Então você começa a ver que ou você tem duas formas de você pensar. Ou você crê que realmente a Igreja Católica é verdadeira, ou você vira judeu e espera o Messias, porque não tem outra forma. Inclusive, por eu ter vindo de uma igreja judaizante, entre o intermédio de ter saído do protestantismo e ter me tornado católico, eu conjecturei em ser judeu. Né? Eu conjecturei bastante. Minha noiva, quando me conheceu, ela me conheceu, eu estava com a cabeça totalmente confusa. Eu queria na Cabala, né? Eu estudava os livros do Ian Meckler, né, da Cabala. Né? Então, eu estava quase descambando, né, no judaísmo místico, misticista, misturado com esoterismo, né, da Cabala. Então, quase fui me debandando para o judaísmo. Hoje, que se eu não fosse católico, eu seria um judeu, porque não existe outro caminho, né, não existe outra forma mais pura, mais completa de ser cristão, se não fosse ser católico. Eu não vejo outro caminho, outra forma. Né? É muito claro você lê a Escritura, você vê lá, São Pedro, né, edificaria minha igreja, sobre esta pedra edificaria minha igreja, São Pedro, apacenta a minha ovelha, as minhas ovelhas, né, confirma teus irmãos na fé, você vê ele tomando a palavra no dia de Pentecostes, então você vê que São Pedro, né, ele foi aquele que Cristo quis edificar a sua igreja sobre ele. E você lendo a história, você vê que a cátedra de São Pedro, de fato, ela encontra-se na igreja de Roma. Então não há o que contestar. Não há. Tanto é que se você for ver os apologetas judeus, né, se você for ver os ortodoxos judeus, eles só criticam a igreja católica. Eles não perdem nem tempo com a igreja protestante, porque para eles é uma fé confusa. Nos países islâmicos, por exemplo, é proibido o protestantismo. Né? É permitido o catolicismo, as igrejas ortodoxas, mas o protestantismo é proibido, porque o islamismo diz que é uma confusão, não se sabe o que eles creem de fato. Né? Então, eles não aceitam o protestantismo nas islâmicas, né? Por ser uma fé muito confusa. Então, eles não sabem qual é o inimigo deles. Não sabem o que combater. É tanta doutrina divergente, né, que não há o que se combater. Né? Então, basicamente é isto. Né? Eu dou um conselho, vou dar um conselho muito pertinente para quem vai passar pelo processo, que está passando pelo processo de conversão. Não questione, não brigue com a família. Eu tive momentos muito turbulentos com os meus familiares. Eu já cheguei a passar um mês, né, no período de processo de conversão, a não falar com ninguém em casa. Eu chegava do trabalho, da faculdade, e não olhava para ninguém, não queria saber de ninguém. Desculpa. Principalmente porque eu e meu pai, nós temos um temperamento muito forte. Nós somos muito... A gente é muito parecido. Então, no começo a gente se chocava. Ele começava a mandar mensagem para mim, né?
né, me questionava dentro de casa e eu rebatia. Um conselho, nunca rebatam os pais. Né? Infelizmente, isso foi um pecado que eu cometi, muito grave. Né? Então, não façam isso, não vale a pena. Pais, a gente não ensina. Isso eu aprendi, inclusive, com os irmãos do apostolado. Pai, a gente não ensina, a gente reza, né, para que Deus ele possa iluminar o entendimento. Mas a gente jamais, como filho, pode tomar as vozes para querer dizer aos nossos pais o que eles devem acreditar ou não. O que a gente deve fazer, dar exemplo, testemunho. Porque eu digo para vocês, hoje às vezes eu me pego lamentando, porque talvez o que eu tenha feito tenha afastado mais ainda a minha família da fé católica do que trazido. E eu me lamento todos os dias por isso. E peço a Deus a graça de em algum dia ele tocar no coração dos meus pais para que eles possam enxergar, né, e ver a luz da igreja. Mas para mim hoje eu fico, às vezes, me culpando. Né? Mas graças a Deus, Deus está tirando essa culpa de mim. Mas foi difícil, eu era uma pessoa impulsiva, eu sempre fui muito impulsivo, nunca gostei de ser confrontado, de questionado. Né? Então, quando meu pai vinha, né, era uma discussão, uma gritaria, era uma coisa horrível. Né? Eu me sentia mal depois. Né? E meu pai sempre foi um homem de coração tão bom, eu me sentia ainda mais mal por isso. Né? Porque meu pai sempre foi muito, muito carinhoso. Meu pai foi um pai que todo filho queria ter. Né? Então, assim, eu me sentia muito mal por isso. Então, basicamente, essa foi a primeira parte da minha conversão. Né? Eu tive que procurar apoio psicoterápico, porque eu surtei mesmo. Né? Não cheguei a surtar a ponto de perder o controle. Mas eu vivia de forma escrupulosa o tempo inteiro. Né? Duvidava da salvação, achava que estava no lugar errado, que estava pervertendo-se, ficando cego. Né? E minha noiva orando, rezando, rezando. Foi muito difícil para ela esse período. Né? Eu costumo dizer que o meu testemunho é bem interessante também, ela participar às vezes também, né, comentando, né, amor? Porque foi difícil para ela. Foi muito difícil. A gente pensava que ia ser mais fácil para o nosso relacionamento eu me tornar católico, mas foi difícil no começo. Principalmente na parte que eu decidi descambar, né, num certo sedivacantismo, num certo tradicionalismo exagerado. Né? Então foi difícil. Né? Foi difícil. Foi um processo realmente complicado. Quando você entrou na igreja, como que foi a sua experiência, assim, de... você foi batizado de novo? Como é que foi? Como é que foi o seu processo para entrar na igreja? Veja, eu não fui batizado. Eu tive que bolar uma estratégia, porque eu não me lembrava onde eu tinha sido batizado, mas eu me lembrei que eu tinha sido batizado na igreja católica. E para não perguntar aos meus pais, para não causar, né, alvoroço, porque eu fui rebatizado, né, na igreja protestante em janeiro de 2006. Não sob condição, não. Fui rebatizado mesmo na igreja protestante, né, porque eles não consideravam o batismo católico. Então, o que acontece? Né, eu chegar para os meus pais e perguntar sobre o batismo que eu tive na igreja católica, sobretudo porque eles são de confissão batista, né, então eles não aceitam batismo infantil, né, seria quase que um confronto. Então eu tive que ter uma estratégia, todo um jogo, para poder perguntar a eles de forma implícita onde eu fui batizado, para eu poder conseguir o batismo, o meu batistério, para fazer a minha crisma e minha primeira comunhão. Então, assim, não demorou muito. Eu me convertei no dia 2 de dezembro, comecei a fazer a minha catequese em março, graças a Deus o padre, né, o padre abençoadíssimo, né, Padre Sérgio, do Salesiano, e foi uma bênção, a catequese foi uma bênção. Né, minha primeira comunhão foi no dia 26, vai completar, eita, vai completar um ano hoje, foi no dia 26 de outubro, que foi bom! Coisa maravilhosa, foi no dia 26, a providência. Minha primeira comunhão vai fazer um ano hoje. Foi uma coisa incrível. Eu não parava de chorar, porque eu ansiava por esse momento. Eu passei 13 anos do protestantismo e eu só deixei de comungar na ceia protestante 4 vezes. Então, era todo mês eu lá, porque era importante. Então, eu passei 2 anos sem participar da Santa Ceia, e para mim, aquele momento de me encontrar com o corpo de Cristo novamente foi um momento sublime. Eu não parava de chorar. Era chorando, eu sou um Jeremias, eu sou um chorando.
Então eu chorava para lá, chorava para cá. Quando eu comunguei, menino, parece que minhas pernas iam cair, né? Eu fiquei extremamente emocionado. Né? Foi Mas uma experiência incrível. É uma coisa... Porque, veja, no protestantismo, mesmo sem essa noção, sem esse ensinamento, já era emocionante. Era uma coisa emocionante. Né? A ceia da igreja que eu fazia parte era uma coisa sublime. Né? Eu digo a você que se o pastor da igreja tivesse sucessão apostólica e a igreja ela fosse uma igreja apostólica, né, a gente estaria naquela prática bem aproximada, porque se vivia profundamente. Era um momento de conversão, de entrega, sabe? Então vivia-se, de certa parte, uma certa devoção, né, à Santa Ceia. Né? Tinha-se uma devoção muito grande. Né? O pastor lia, né, se você está em pecado, se a sua consciência lhe acusa, não se aproxime da mesa. Então existia um cuidado. Né? Era uma coisa que era simbólica, mas ao mesmo tempo não era só simbólica. Porque se tinha aquele cuidado de ter que confessar pecado, de ter que não confessar no sentido que a gente tem de confissão sacramental, mas uma confissão de perdão. Tinha vezes que isso era liberado para as pessoas irem pedir perdão um ao outro, né? Porque tem uma passagem da Escritura que diz que se você está em atrito com seu irmão, né, deixe sua oferta, vá ao seu irmão, reconcilie-se e volte ao altar. Né? Então tinha muita devoção. E para mim foi uma coisa incrível, foi uma experiência sobrenatural. Né? A minha crisma também foi uma coisa maravilhosa. Né? Foi muito lindo, muito lindo. E assim, gente, a coisa mais engraçada do processo de conversão, né, é as coisas que Deus faz para curar o nosso protestantismo. Eu me lembro da minha primeira Páscoa. Meu pai, quando eu me tornei católico, né, que meu pai aceitou, ele disse, olha, eu não quero ver você carregando procissão, não quero você ver nada disso, não quero ver você fazendo isso, que isso é idolatria. Né? Seja católico, seja o que você quiser, mas isso eu não quero ver você fazendo. E eu carreguei isso de forma muito pesarosa. Aí, na quinta-feira, foi na sexta-feira, que a procissão do encontro Nossa Senhora das Dores com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí meu sogro disse, vem cá, carrega aí, mandou. Aí lá eu com a cara de ex-protestante, meu Deus, vou carregar o andor, meu Deus do céu. Né? E eu coloquei o andor nas costas, que andou pesado, paguei todos os meus pecados ali. Eu acho que eu recebi indulgência plenária. Pense no Jesus pesado. E eu fui carregando, e eu me emocionei, eu me emocionava, porque enquanto eu carregava Jesus e eu via Nossa Senhora ali do outro lado, eu me sentia como se estivesse naquele momento, sabe? Eu nunca tinha vivido uma Páscoa tão linda, tão bela. Nunca tinha vivido. Né? Cada momento era para você chorar. Né? A adoração à Santa Cruz, no sábado que a gente entra com as velhinhas, a igreja apagada. Toda essa simbologia era uma coisa que arrepiava, tocava a alma, sabe? Você sai regenerado, você se sai completo. Né? O Natal também, gente, eu chorei demais. Né? Meu primeiro Natal foi uma coisa incrível. Eu já estou ansiosa. Foi algo incrível, irmão. Né? Eu ainda tive também a chance de assistir na missa tridentina. Foi uma coisa espetacular. A homilia do padre foi uma coisa, inclusive é o padre da igreja aqui pertinho de casa, é o padre Bentinho, foi uma bênção. Né? Eu nunca tinha visto uma homilia tão bela como aquela, né? Então, assim, Deus ele vai tratando a gente. A conversão não é uma coisa, você não pode chegar e dizer, hoje eu sou católico. Ser católico é um processo que demora muito. Eu confesso a vocês que uma hora ou outra tem certas coisas que eu me questiono. Né? Eu me pego me questionando. Mas é você se entregar à fé da igreja, você se entregar aos braços de Nossa Senhora, é você se entregar a essa tradição, a essa riqueza de 2000 anos. Gente, quando eu penso que eu não vou descobrir nada de novo, aparece uma coisa bela, né? Uma doutrina belíssima. Eu amo Santo Irineu. Né? Quando eu comecei a ler contra a heresia de Santo Irineu, eu disse, nossa, gente, o cara diz até o dia que Adão pecou. Né? Incrível. Né? Quando eu li a passagem ele dizendo da mesma forma que Nosso Senhor morreu na sexta-feira pelos nossos pecados, né? Adão também caiu na sexta-feira porque ele morreu.
Né? Então, essa coisa, essa ligação do antigo com o novo, e a nova Eva, né? Que Nossa Senhora é advogada de Eva, que assim como Eva, ela pecou, ela caiu diante do madeiro, Nossa Senhora diante do madeiro, né? Ela obedeceu ao Senhor, né? Ela seguiu até o final. É incrível isso, é incrível. E o mais incrível da doutrina católica é a intercessão dos santos, gente. É você ver que você não está sozinho, que você é rodeado por uma nuvem de testemunhas, pela Assembleia dos Santos aperfeiçoada. Então é você saber que você tem uma multidão de santos intercedendo por você. Isso é uma coisa incrível. A doutrina da Igreja Católica é uma doutrina rica, é uma igreja rica, é uma igreja bela. Enfim, eu poderia passar a noite inteira falando, mas eu não quero ganhar a aposta aí do pessoal. Tem gente apostando aí para ver quem fala mais. Eu fechei a minha boca. Mas, Alisson, é muito, muito incrível essa história. Todas as emoções envolvidas na conversão, a gente acaba se vendo, né? Todo ex-protestante convertido acaba se vendo em cada testemunho. E sempre tem algumas peculiaridades, né? E aí eu queria te perguntar, qual foi a doutrina mais difícil? Aquela que estava assim, faltava isso para você se converter ou não? Ou foi a Eucaristia, abraçou tudo e te levou direto para a Igreja Católica? Teve alguma doutrina difícil, assim, de você aceitar, de você entender? Pronto, veja só. A princípio, para me tornar católico, bastou apenas eu entender que existe um magistério e que esse magistério foi confiado à igreja. Pronto. A partir disso daí, eu comecei a compreender que a Igreja Católica ela tinha um depósito da fé e que eu tinha que confiar no que a igreja ensinava. Eu costumo dizer que o grande problema de quem se converte é que nós temos nossa conversão é dividida em duas partes. Aquilo que a gente acredita por racionalização e aquilo que a gente acredita por viver, por prática. Confesso a você que existem certas doutrinas ainda que eu creio firmemente. Eu creio em purgatório, né? Eu creio em tudo que a igreja ensina. Mas tem certas coisas que quando a gente vai para a aplicabilidade, ainda existe aquele resíduo do protestantismo. Existem certas devoções marianas, por exemplo, né, que eu fico vendo assim, oh, meu Deus. Né? Um dia desses eu indaguei minha noiva. Eu disse a ela, por que se reza tanto Ave Maria? Por que Ave Maria o tempo inteiro? Por isso Ave Maria, por aquilo Ave Maria, por aquilo, por que não pede a Jesus? Está entendendo? Veja, eu já quase 2 anos de converti. Amaremos tanto quanto o nosso Senhor a ama. Então, isso é incrível. Eu não sei se é Santo Afonso Maria de Ligório que diz isso, ou se é Montfort que diz isso. Mas eu ainda tenho uma certa resistência. Eu confesso que, a princípio, na devoção mariana, eu me converti mais olhando para os ortodoxos do que olhando para o catolicismo. É uma coisa incrível isso. Todo mundo que está no processo de conversão sempre vai procurar todos os meios, menos a Igreja Católica. Você começa a ver, mas a Igreja Anglicana é isso, isso e isso. Por exemplo, veja que coisa incrível. Eu me converti à devoção mariana, aprendendo a música Agni Paterno, que é uma música lindíssima dentro no meio ortodoxo. E você vê a letra, você diz, gente, pelo amor de Deus, que escândalo. É uma coisa totalmente... quem é protestante vai olhar e dizer idólatras. Mas para protestante, só quem é idólatra é católico. Ortodoxo não é. Ortodoxo não é idólatra. Mas não entra muito no casar, assim, né? Eu acho que não entra... Eu, por exemplo, só fui entender o que era ortodoxo, quando eu comecei a estudar a Igreja Católica. Porque eu acho que a Igreja Ortodoxa não entra no radar do protestante. Entendeu? Eu acho. Isso. Mas, enfim, gente, assim, o difícil do ser ex-protestante é que ficam esses restícios do protestantismo.
às vezes eu estou rezando, né? Pronto, eu passei um tempo, bem recente, que eu passei um tempo de dificuldade de rezar o Santo Terço, porque eu me perdia muito com essa coisa da oração repetida. Me perdia. Eu começava, meu Deus, será que isso faz sentido? Né? E eu, ao mesmo tempo, eu sabia que o texto ele dava infinitas graças, até indulgência plenária você tem, né, com o Santo Rosário, né? Mas ao mesmo tempo você repraticando, você, meu Deus do céu, meu Deus. Né? E o grande problema é que por eu ser melancólico, dramático demais, né, intenso, eu infelizmente caí numa vida escrupulosa. Né? Então, às vezes, eu me pegava rezando o texto, pensando em outra coisa, eu disse, eita, meu Deus, rezei de forma maquinal. Aí ia para o missal romano tradicional, né, que quem gosta de frequentar a missa tridentina tem. Aí ia lá na parte de exame de consciência. Aí tinha lá oração maquinal, né, oração tal, não sei o quê. Aí, meu Deus, pequei gravemente, porque eu pronunciei o nome do Senhor em vão, vou me confessar agora. Então, um outro grande problema que está passando pelo processo de conversão é o escrúpulo. O Jefferson, ele teve muita dor de cabeça comigo, porque até um dia desses eu tinha dificuldade de entender até quando eu caía em pecado mortal ou quando não era. Porque para o protestante, todo pecado é igual. Quando você se converte à Igreja Católica, você tem que compreender que para um pecado ser mortal, tem que ter vontade, tem que ter livre consciência, consciência do que é um pecado grave. Existe toda uma estrutura para se dizer que você pecou gravemente. Sim. E eu não estava conseguindo registrar isso. Né? Às vezes eu cometia você começa a ter um zelo, né? Porque quando você entra na igreja, tô falando assim, eu entrei agora na igreja. Então, aí você começa a pensar assim, agora eu quero viver realmente aquilo que eu tenho lido até hoje. Né? Eu quero viver um bom catolicismo, eu quero ser uma boa católica, eu quero ser santa. E aí você começa a ficar escrupulosa, não tem jeito. Assim, tem jeito porque você tem um apoio, né? Você procura o padre, você procura o apostolado e tal, mas você acaba mesmo temendo dar um passo. Tudo que você vai fazer, você fica pensando, e agora? Se eu vou fazer desse jeito, vou fazer daquele jeito, se eu pequei, não pequei. Mas isso assim, de um lado é bom porque Deus vê que você quer acertar, que você quer ser toda dele, né? Todo dele. O problema, irmão, do escrúpulo, veja só, o problema de quem é ex-protestante com escrúpulo é que existem certos resquícios na forma como a gente compreende Deus dentro do protestantismo que fica. E quando ele se une à doutrina católica, choca. Por exemplo, minha noiva, ela teve uma discussão comigo porque a minha concepção de Deus ainda era uma concepção calvinista, de um Deus mau que pune, que condena para o inferno diretamente. E, ai meu Deus, eu pequei esse pecado grave, então quer dizer que eu não sou predestinado. Por isso que até hoje eu tenho uma certa resistência com a doutrina da predestinação, porque eu vivi nesse choque entre a doutrina católica e a doutrina protestante. Então era aquilo, né, de você, ao mesmo tempo, ver que existe essa questão do pecado grave, e ao mesmo tempo você lê, né, por exemplo, São Tomás de Aquino, você lê na dúvida, né, sem instrução de um diretor espiritual. São Tomás de Aquino diz que aquele que totalmente, ele não tem nenhum mérito. Aí eu li isso e disse, nossa, gente, então não adianta rezar. Aí toda vez que eu caí em pecado grave, não rezava, deixava de rezar. Virava inimigo de Deus mesmo. Né? Fora com aquele pensamento calvinista de que Deus ele deixa que você caia porque você está predestinado. Então eu me sentia um miserável quando eu caí em pecado grave. Me sentia condenado ao inferno, predestinado ao inferno. Né? Então era uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Né? Perigosa, né? Minha noiva pediu para eu falar sobre santidade. Uma outra coisa que eu choquei muito, gente. A gente tem 10 minutinhos e aí pra gente terminar, tá bom? Que a gente não vai fazer a segunda parte da live, só uma parte só. Tá bom? Mas pode falar. Vou falar sobre a santidade, porque todo mundo está falando. Fala sobre a santidade. Pronto, vejam só, gente. Uma coisa muito difícil, confesso para vocês, que foi muito difícil a minha conversão disso, foi com relação à castidade. Gente, a primeira vez que minha noiva falou em castidade, eu ainda era protestante. Eu pensava que castidade era
aquele cinto de castidade de colocar o cadeado. Pronto, eu pensava que era isso. Né? Então eu não fazia ideia. Então, assim, eu comecei a compreender a noção de santidade da igreja conforme eu ia vivendo nessa questão de castidade, até no casamento. Quando minha mãe falou sobre isso, castidade no casamento, eu disse, peraí, não vai ter não, nem no casamento, que o pensamento de castidade ela não tem nada, né? Então, Senhor! eu pensava que castidade era... então, assim, existe ser celibatário, eu pensava que castidade e celibato fosse a mesma coisa. Então, assim, é um choque de coisa. Né? Eu comecei a aprender sobre castidade, sobre a santidade, né? Que é uma coisa que, dentro do protestantismo, né, eu confesso a vocês que na igreja que eu fazia parte se ensinava a vida de santidade. Sim. Mas, na prática, o protestantismo ele não crê, de fato, na vida de santidade, porque se a pessoa é totalmente depravada e não existe santo, então não há santidade. Né? Existe uma busca. Né? Eles acreditam que a gente busca a santidade, né, até morrer. Né? Não acredita que a pessoa possa ser santa em vida, porque o homem é totalmente depravado. Né? Então, o que acontece? Eu tô rindo, Alexandre. O que acontece? Eu comecei a ler sobre santidade, sobre o que a igreja ensina sobre santidade, e me apaixonei, gente. Me apaixonei porque, gente, é incrível quando você começa a ler a vida dos santos. Você vê que você não é nada, mas você vê ao mesmo tempo, né, Concílio Vaticano II dizendo lá que todos nós somos chamados à santidade. Isso é uma coisa incrível, é uma coisa espetacular. Um calorzinho e assim, no coração, tipo assim, ai, tem como? Eu não sou um caso perdido. Tem como eu viver uma vida santa? Até anima a gente, né? Eu quero ser santo. A religião. Hoje eu quero ser santo. Agora eu digo uma coisa para vocês, gente. Se eu morrer e ser santo, pelo amor de Deus, que eu seja um santo desconhecido, porque se fizer imagem minha vai ser tão feia. Porque eu não sou lá que a beleza toda. Minha noiva vai discordar e vai dizer lindo, né? Mas a imagem eu só peço a Deus. Você acha que fazendo parte do apostolado você vai ser um santo desconhecido? Claro que não. Ah, meu Deus do céu. E, gente, guarde relíquias. Guarde relíquias pra gente. Guarde relíquias. Eu vou guardar as dela também, quem sabe aí, né? Ah, pois é. Eu já também vou separar aqui. Falar com meu esposo, ó, guarda aqui pro pessoal do apostolado, pode mandar essa sacola de roupa aqui pra eles lá. Tudo relíquia. Olha só. Sim, com certeza. É uma alegria muito grande conversar com você, tá? Tanto aqui, né, quanto lá no grupo, é maravilhoso. Eu te agradeço, né, pela sua alegria, pela sua história. Desculpe, irmão. Desculpe, irmão, mas Alexandre botou São Alisson, padroeiro dos faladores. É o padroeiro dos... Você falou que você é melancólico, né? Ah lá, a Thaisa falou que vai ser um santo de corpo incorrupto. Eita! Se Deus quiser. Maravilhoso, gente. Olha, mas é esse sentimento mesmo que a gente tem que carregar na conversão. Eu vou ser santo e aí trabalhar para isso, certo? Você e Jéssica vão entrar no próximo livro da Biblioteca Católica dos Santos Casados, vai estar lá, Jéssica e Alisson, Santos Casados. Certo? Alisson, olha, eu queria te agradecer em nome do apostolado e avisar a todos que a gente vai estar aqui amanhã de novo. Eu vou estar aqui entrevistando o Alexandre, tá? E tá rolando a aposta de quem fala mais na live, certo? Boa noite a todos. Se inscrevam, olha, sigam aqui e também visitem o nosso site no devoltaaular.org, certo? E assistam as outras lives dessa semana. Despede aí, Alisson, pra gente ir embora. Pessoal, muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Reze por este homem para que ele possa ser santo, né? Porque a luta para a santidade é difícil, mas nós alcançamos com a graça de Deus, nosso Senhor, e com o auxílio de Nossa Senhora. Né? Boa noite, fique com Deus e com Maria Santíssima, e boa semana para vocês.
Até a próxima. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, tchau.